Queridos irmãos, amigos, todos os estudantes da Palavra de Deus, a paz do Senhor. Hoje eu estou aqui por um motivo um pouco diferente, não é Escola Bíblica Dominical. Atenção. Isso é o nosso estudo de quinta-feira. Na nossa igreja, às quintas-feiras, nós temos, durante todo o decorrer do ano, os estudos. Por muitas vezes nós tiramos meses, às vezes muitos meses do ano, para estudar a Palavra de Deus. E nós estamos com a proposta de estudar o livro de Atos dos Apóstolos. E lindo, né? Maravilhoso, isso tem sido muito bom. Fazemos isso sempre nas nossas lives, durante esse período de pandemia. Porém, eu, por motivo de quarentena, estou em casa e hoje quero expor esse material do capítulo 2, que é o que nós vamos estudar hoje, aqui por esse vídeo. Através desse vídeo nós estudaremos o capítulo 2. Eu quero convidá-lo agora a fazer uma oração inicial. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Então estaremos agora orando, falando com o nosso Pai. Obrigado, Senhor, pela vida de cada pessoa que agora se coloca, Pai, diante, Senhor, deste programa para estudar a Tua Palavra. Que o Senhor fale profundamente ao coração de cada um através desse estudo, inspire-nos, Senhor, e nós entregamos em Tuas mãos as nossas famílias, agradecidos, porque verdadeiramente, Senhor, a Tua igreja tem sido abençoada e tem sido guiada pelo Teu Espírito Santo. Entrego em Tuas mãos e peço que o Senhor continue a trabalhar em nossos corações, em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Querido irmão, nós sempre fazemos, como eu estava falando, né, na igreja, essas lives com estudos. E a nossa igreja ela está localizada na Estrada União e Indústria, número 4.589, em Correias, Petrópolis, aqui no estado do Rio de Janeiro. E nós estamos ali com cultos no domingo, de maneira presencial, mas também transmitidos pela internet para os irmãos que não podem vir aos cultos. Começa no domingo a partir das 9 horas e o segundo culto a partir das 18 horas. Esses cultos têm a duração de 1 hora e um pouco, passa um pouquinho às vezes de 1 hora, mas não muito mais para expor menos as pessoas ao ambiente de aglomeração. Existe o espaçamento devido, a igreja tem número de pessoas limitados, que podem ir ao culto, porém, todos os nossos visitantes sempre estão convidados, porque ainda que um membro de nossa igreja tenha que levantar, nós daremos lugar ao visitante, porque o visitante é uma prioridade para nós, principalmente aqueles que não fazem parte de nenhuma igreja evangélica. Esteja à vontade para comparecer, você será muito bem-vindo com todas as regras de segurança que nós temos usado ali para manter as pessoas bem seguras. Bom, queridos, chegamos ao livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e hoje nós estaremos aqui dando início a esse importantíssimo capítulo. Vamos ler? Vamos lá? Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um vento como... E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando os judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão que estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um em nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito e parte da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? E outros zombavam e diziam: estão cheios de mosto. Já logo no primeiro versículo aqui, o texto é maravilhoso. No primeiro versículo ele faz um entrelace maravilhoso, porque nós começamos a imaginar e a lembrar do capítulo que nós estudamos antes, que é o capítulo 1. O capítulo 1 ele começa falando sobre a ascensão de Cristo. E tem uma ligação
muito direta com o que Lucas escreveu lá no finalzinho do Evangelho que leva o seu nome. E é bem interessante porque começa a falar da ascensão de Cristo, aí você vai para a promessa de derramamento, tá? E é maravilhoso. Recebereis, fala sobre os 12, fala sobre 120, e até que chega a esse ponto aqui. O discurso de Pedro é importantíssimo no capítulo 1, a sua interpretação sobre a traição de Judas e também a atitude que é tomada ali, liderada já por Pedro, é Pedro ali demonstrando a sua liderança de maneira efetiva, né, e de maneira maravilhosa, depois de ter sido restaurado por Cristo. E é muito bom porque nós chegamos ao primeiro versículo aqui do capítulo 2, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Bom, primeiro nós temos que esclarecer e falar um pouco sobre esse cenário geral. Porque Lucas, de maneira muito rica, ele quer que o seu leitor ele esteja atualizado e que ele esteja bem firme. De quando que aconteceu isso? Não tem isso quando a gente ouve um relato, mas quando foi? Em que dia? Quando que aconteceu? Lucas aqui ele já está dando isso, foi no dia do Pentecostes. Foi nesse dia. Esse é o cenário geral. Nesse dia, cumprindo-se o dia de Pentecostes, tá? Esse é o cenário geral, é esse festival ou festa do Pentecostes. É o 50º dia após a Páscoa, judaica, evidentemente, tá? Contava-se 50 dias, começava o Pentecostes, que é a festa das colheitas, descrita lá em Êxodo, com outras festas que o Senhor mesmo ordenou ao seu povo. Então é a festa judaica. Atenção! É uma festa judaica das colheitas, é uma comemoração por causa da colheita. É a época de pegar o fruto da terra. É a festa da colheita. Mas observem só uma coisa, por que esse nome Pentecostes? Desde a dominação grega, ela recebe esse nome, Pentecostes, quer dizer 50, tá? 50º. Então é o Pentecostes, é uma festa marcante, tá? Quem são esses todos? No capítulo 1, versículo 15, você vai ver pelo menos 120, ou mais ou menos 120, aproximadamente 120. Então tem essa turma. São esses irmãos que estão juntos. São os apóstolos, são as mulheres que fizeram parte do ministério de Cristo, que estavam ali firmes ali com aqueles irmãos. São os outros discípulos que se aproximaram. Você tem pelo menos um número de 120 pessoas reunidas, tá? Esse texto ele vem falar sobre algo fundamental para mim, que tem que trazer uma compreensão para nós também no tempo de hoje, porque ele vai falar de união. A partir disso, e saindo disso e pensando sobre isso, eu começo a pensar que a união é algo maravilhoso, que a igreja do tempo moderno ela tem que conservar ainda. Tá? Porque estavam todos reunidos. É a união no mesmo lugar. Também com o mesmo objetivo, eu posso falar isso com abundância. Sabe por que a gente pode falar isso? Porque eles estavam todos reunidos. Por quê? Porque eles acharam legal estar reunidos? Porque era confortável? Porque estava tudo bem? Não era isso não. Isso foi por causa de uma ordem dada por Cristo. Lá no capítulo 1, versos 4 e 5. Esperai. Eles tinham que estar ali esperando com paciência. Esperando a promessa do Pai, esperando essa promessa, e a partir dessa promessa eles seriam testemunhas, eles estariam sendo capacitados pelo Espírito Santo de Deus a pregar a palavra de Deus, a falar das grandezas do Senhor, a falar da salvação de Cristo. Olha só, então eles estavam ali reunidos e esperando por causa de uma ordem, unidos. Irmãos, quando nós estamos unidos por causa de uma ordem de Cristo, tudo que é lateral se torna menor. A minha divergência com meu irmão, time de futebol diferente, ideias políticas diferentes, às vezes até algumas coisas particulares que são diferentes, se eu deixo de lado eu continuo tendo comunhão, irmão. Porque eu não estou unido por causa de uma afinidade de qualquer forma com o irmão. Eu estou unido porque o Espírito Santo de Deus mora em mim. Eu sou morada do Senhor. E quero dizer que aqui, eles já tinham lá no capítulo 20 de João, você vai perceber isso, Jesus vai falar que ele soprou o Espírito Santo sobre eles, tá? Então eles já tinham o Espírito Santo. Eles já tinham o Espírito, recebei o Espírito Santo, disse Jesus, e soprou sobre eles. E aqui nós caminhamos, tá? Então é interessante porque a união é algo que tem que acontecer para que exista um revestimento de poder sobre a igreja do tempo de hoje. E ela precisa disso. Versos 2 e 3.
E de repente veio do céu um som como um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Não é, versículo 3, tá, por enquanto. Não é um vento, é um som como um vento veemente, vigoroso. Não é um ventinho, é um vento veemente. É um vento veemente, poderoso, sobre aqueles 120. É lindo, irmãos, porque nós vamos ver aqui que era um vento que encheu toda a casa. Ele tomou todo o lugar. E em contrapartida a isso, você vê que os irmãos estavam assentados. É um pouco diferente, né? Porque é um vigor do lado do vento que sopra de maneira veemente. É um vigor desse lado. E, ao mesmo tempo, você tem também essa questão dos irmãos assentados. Esse vento que sopra, se nós formos lá em Gênesis 2, verso 3, é interessante que quando inicia-se a história, 2, verso 7, aliás, Gênesis 2, verso 7, quando se inicia a história humana nesse planeta, o Senhor pega o homem formado do pó da terra e sopra nos seus narizes. E a partir desse momento o homem tem vida. Aqui a igreja está iniciando e é um ponto marcante. E você tem esse vento veemente soprando sobre esses irmãos que tinham o fôlego de vida e que também já tinham recebido o Espírito Santo de Deus. E eles estão agora sendo revestidos desse poder, sendo capacitados. É o cumprimento da promessa. Do outro lado, aqui no versículo 3, aí foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousavam sobre cada um deles. Estamos andando. Fogo lembra a presença de Deus. Em Êxodo, você tem lá Moisés recebendo várias instruções de Deus e pegando e falando sobre isso. Deus fala do fogo, da onde deveria ter, em que local deveria ficar. Tinha um fogo que nunca poderia se apagar diante do Senhor, e assim vai. Era algo importantíssimo para o judeu, que significava muito. E eles estão vendo agora línguas que como de fogo, língua, cada um. E isso fala sobre a inspiração dada a cada um daqueles 120 de maneira especial, individualmente, mas de maneira coletiva também. Eles estão unidos. Eles estão unidos falando das grandezas do Senhor, eles estão ali. É muito interessante porque nesse modelo que nós estamos vendo aqui, tá, eles estão testemunhando. Eles vão começar a testemunhar, a falar. E é muito interessante porque aqui, nesses três primeiros versículos, nós fechamos assim, línguas. Foi uma coisa inesperada, eles não estavam, né, com essa expectativa, não sabiam direito o que ia acontecer, mas acontece. Versículo 4, seguindo aqui, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Todos. Não faltou ninguém. Sabe por quê? Porque existia união. Porque existia uma obediência a uma ordem dada por Cristo. É por isso que não faltou ninguém. Eles estavam todos reunidos. Todos reunidos, não faltou ninguém. Outras línguas. Que línguas são essas? Que línguas são essas que eles começam a falar? E que línguas são essas que é o Espírito Santo que está dando para eles? Não é uma coisa porque eles estudaram em um curso, porque eles aprenderam, não. Eles estão falando em outras línguas. Alguém poderia me perguntar, né? Línguas estranhas? Vamos analisar juntos? Ou que tipo de língua é essa? Como é que eles poderiam falar isso? Bom, o foco aqui nesse versículo, ele não está no que eles estavam falando, mas sim no modo como eles estavam falando. Parou para pensar sobre isso? O que é que essas pessoas estavam falando em outras línguas? Não está descrito aqui. O que está, não em detalhes, mas está descrito o modo, porque o modo aqui é mais importante, a inauguração. É a igreja sendo revestida do poder e eles estão aqui falando. E você vai perceber que eles foram cheios do Espírito Santo. Eles estavam falando em línguas. Mas que línguas eram essas? Isso eram as línguas das nações.
era algo que as pessoas entendiam, era algo que poderia ser explicado, não o que estava acontecendo, mas o que eles estavam falando poderia ser entendido por outras pessoas. Ao contrário do que acontece em algumas situações dentro da igreja, que muitas vezes as pessoas estão falando línguas estranhas e a gente não entende nada. E aí nós vamos lá para 1 Coríntios capítulo 14, que é importante também para entender isso. Mas aqui são línguas das nações, tá? Bem interessante, foram cheios desse poder. Eles estão falando em outras línguas, de acordo com o que o Espírito Santo concedia. Verso 5, e em Jerusalém estavam habitando varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Isso é por causa da diáspora, né, dos judeus, é por causa dessa dispersão. Diáspora no grego é espalhar, e isso é um termo muito usado, né? Esses irmãos, eles estavam todos ali reunidos e começaram a falar em outras línguas, em línguas das nações. Aqui não é língua estranha, não é a glossolalia, aqui não é isso. Aqui é línguas estranhas. Eles estão falando estranha para aqueles homens. Não, alguns entendiam, outros não entendiam. É língua das nações, tá? É como se um estivesse falando em francês, se fosse hoje. Um em alemão, outro em italiano, outro em espanhol, outro em grego, outro, sabe? Em japonês, outro e assim vai. Era como se cada pessoa estivesse falando. Esses judeus que vinham de outros lugares, eles ouviam os homens falando, esses judeus falando, mas cada um ouvia na sua língua de nascimento. Porque na diáspora, e essa diáspora ela acontece desde o período em que eles são levados cativos, você tem o cativeiro assírio e você tem também o cativeiro babilônico, e desde esse momento o povo judeu se espalhou pela terra. Em quase todas as nações, ainda no tempo de hoje, nós conseguimos encontrar judeus. Eles se espalharam pelo mundo e conseguiram voltar em 1948 à sua própria terra. E é interessantíssimo isso, depois de anos e anos, séculos assim, eles voltam para a sua própria terra, tá? No versículo 6, e correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão que estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Esse versículo nos dá base de sobra para isso. Ouviam falar em sua própria língua. Primeiro, eles se ajuntam por causa do barulho. Essa turma, ela fazia um barulho e eles começam a se ajuntar. Aquele povo que estava ali para o festival de Pentecostes, que vinha de outras nações, porque o judeu ele ia para essas 3 festas principais, ele chega até ali e eles começam a se juntar em um lugar, quer dizer, é em torno daquele local onde estava acontecendo aquele barulho todo, tá? Eles ouviam falar na sua própria língua. E eles ficaram confusos, como o próprio texto aqui começa a falar. Eles estavam confusos, porque estão ouvindo aqueles homens todos falando, e mulheres, na própria língua que eles tinham nascido. E aí nós vamos ver algumas reações adversas, reações diversas. E nós começamos a entender isso a partir do versículo 7. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos esses homens? Quer dizer, não são galileus? Não são homens simples do norte? Não são do norte de Israel esses homens? Como que nós estamos ouvindo? Eles não têm instruções? Eles não são pessoas que estudaram muito? Como que eles estão falando em outras línguas e cada um deles falando na nossa própria língua? E você vai ver a diversidade de nações que estavam ali. E esses homens estavam ali falando para cada um deles. Olha que coisa interessante. Do verso 8 até o verso 11, você tem um conglomerado, e aqui a gente tem que andar por causa do nosso tempo, hoje, menor ainda do que quando nós temos na igreja. A partir do verso 8, por exemplo, confirma que podia se entender. Olha só, no verso 8, ele vai falar assim, como, pois, o ouvimos cada um em nossa própria língua em que somos nascidos. Eles são da Galiléia, e como que nós realmente estamos aqui ouvindo cada um na sua própria língua, né? Confirma que podia se entender, tá? Isso é maravilhoso, é diferente se você for lá em 1 Coríntios 14, verso 1 a 6,
Logo nos primeiros 6 versículos, você já vai perceber que ali Paulo está falando para os judeus, ali, para aquela igreja de Corinto, que se eles falassem em língua, ninguém entenderia nada. E que era melhor eles pregarem a palavra, eles profetizarem, do que realmente falar em línguas. E é bem diferente do que está acontecendo aqui. Aqui eles estão ouvindo. Você percebe, meu querido irmão, que existe uma tranquilidade aqui no versículo 7, do versículo 8, aliás, como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua que somos nascidos. Esses homens que vieram de lugares dos mais diversos para irem em Jerusalém para o festival de Pentecostes, eles estavam tranquilos. Confusos, mas eles estavam tranquilos porque eles estavam entendendo o que estava acontecendo. Eles compreendiam o que estava acontecendo, eles compreendiam a mensagem. São várias nações representadas. São judeus, como nós dissemos aqui, que vivem em outras nações. Em 722 a.C. caiu Israel. Nós falamos sobre isso. E em 585 caiu Judá, o sul, para o reino de Babilônia. E observe isso. E essas pessoas que foram dispersas, eles tinham esse cuidado de quando em quando, em determinadas festas, pelo menos em uma delas, voltar a Jerusalém. Por quê? Porque em Jerusalém tinha o templo. E no templo existiam certas festividades que só aconteciam ali. E eles deveriam ir ao templo. É aquele amor, aquele carinho pela terra, pelo lugar. Tá? Esses judeus voltavam para as festas principais, pelo menos 3. Né? Nós temos aqui a Páscoa, o Pentecoste e a Festa das Cabanas, essas 3. Mas aqui nós estamos localizados realmente em Pentecostes. Eles estão ali, é esse povo que está ali. Trazendo um pouquinho agora para nós aqui o versículo 11, a parte B, e como eu tenho falado aqui com os irmãos, e a parte B diz assim, né? Ouvindo em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. O discurso não é descrito o que cada um deles estava falando. Mas uma coisa nós podemos afirmar com ousadia. Eles estavam falando das grandezas de Deus. Esses homens e mulheres que estavam ali reunidos, esses 120, falavam das maravilhas de Deus. Eles estavam contando sobre as maravilhas de Deus, o que estava acontecendo. Falar das grandezas. E os homens entendiam porque cada um ouvia na sua própria língua, eles estão entendendo. Ficou pessoal. São expressões que durante esses versículos, né, do 8 até o 11, vão falar como essa, são expressões como essa, perplexos, confusos, maravilhados, atônitos, mostram a grandeza percebida, que vai levar à pergunta, aqui, o que quer dizer isso? A pergunta feita por esses homens, porque eles não entendiam, não sabiam o que estava acontecendo. Eles ficam confusos, mas até aqui, até esse versículo 12, existe um determinado respeito, uma postura onde as pessoas, apesar de não entender, elas estão pensando o seguinte: o que está acontecendo? Qual é o sentido disso? O que vem a ser isso? Existe uma curiosidade. A igreja do tempo atual, ela tem que despertar naqueles que ouvem a nossa mensagem e também que veem o modo com que nós vivemos nesse mundo. Nós temos que despertar essa curiosidade. Essa curiosidade é o início do interesse das pessoas pelo Evangelho. Elas vão olhar para a minha vida, para a sua vida, e apesar de muitas vezes nós temos problemas, como todo mundo tem, elas vão perceber que nós temos uma fé crescente no Senhor, que nós estamos esperando no Senhor. A igreja do tempo de hoje, ela também tem que despertar isso. Mas para despertar isso, irmão, nós precisamos de ser cheios pelo Espírito Santo de Deus. Para provocar esse tipo de pergunta aqui que acontece nesse versículo, né? O que quer dizer isso? Por que essas pessoas vivem? Por que apesar da dor, apesar dos problemas, essa pessoa não blasfema? Por que ela não fala palavrão? Por que ela vive de maneira diferente? Sabe, essa curiosidade que as pessoas têm, às vezes em nossas vidas temos que ter isso. Mas para isso tem que estar cheio do Espírito Santo de Deus. Os efeitos são maravilhosos.
Até aqui, até o versículo 2, eu quero deixar isso bem destacado aqui, existe um respeito, existe uma curiosidade, eles estão perplexos, eles estão reunidos em volta. A cena é essa. Eles estão rodeando esse povo que fala na própria língua e eles estão cada um entendendo na sua própria língua. Mas aí no versículo 13, você vai ver algo diferente. E outros, zombando, diziam, estão cheios de mosto, ou seja, estão bêbados. Existe uma zombaria, um escárnio, uma precipitação de julgamento. Isso mostra uma dualidade de interpretação sobre o que estava acontecendo. Lucas, ele descreve dessa forma, de maneira muito habilidosa e farta, sobre esses que ficaram perplexos, que olharam. Mas quando ele chega no versículo 13, que é o divisor de água, ele fala sobre outros que estavam zombando. O que é isso que estava acontecendo? Observe que todos esses homens que estão ali reunidos, em volta dos 120, olhando, vendo o que estava acontecendo, ouvindo o que estava acontecendo, esses homens, eles têm o seguinte, eles estão ali reunidos, ouvindo aquilo tudo, e não sabem direito o que é, mas eles estão ouvindo das maravilhas de Deus. Mas mesmo ouvindo das maravilhas de Deus, alguns ali debocham. Tem uma dualidade. Tem uma dualidade de interpretação. Tá? E aí vem a pergunta. A partir desse momento, onde as reações aconteceram, tem que se levantar alguém para falar algo mais. E quem vai se levantar nesse caso aqui é Pedro. A partir do versículo 14, e aqui vai ficar uma dica para o estudo que vem, Pedro, porém, pondo-se em pé, é o versículo 14, com os 11, levantou a sua voz diante deles e disse-lhes, varões judeus e todos que habitam em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. E aí Pedro, irmãos, vai começar a falar. Ele começa com um discurso, que é um discurso para esclarecer aos seus ouvintes, aqueles que estavam ouvindo sobre as maravilhas de Deus, o que realmente aquilo significava. Pedro, ele se levanta como líder e ele vai começar a defender, a partir desse versículo aqui, está descrito, a defesa de Pedro e a pregação veemente, uma pregação forte de alguém que tinha sido cheio pelo Espírito Santo de Deus. É Pedro começando a discursar. Na semana que vem, nós estaremos mais uma vez reunidos, espero eu, através de uma live na igreja, estaremos reunidos para louvar ao Senhor com hinos, com louvor, com palavra e com esse estudo maravilhoso. Que Deus abençoe a cada um de vocês e que derrame das mais ricas graças do Senhor. Entendemos esse início e na semana que vem caminharemos mais. Eu quero fazer uma última oração agradecendo a Deus e entregando também você nas mãos do Senhor. Você quer uma oração especial? Deus sabe, eu não faço ideia do que seja, mas eu vou fazer uma oração assim mesmo. Agradeço a Deus por tudo que tem feito por nós e nós vamos agora orar. Pai, obrigado. Obrigado, Senhor, por esse estudo que tivemos agora, entendendo um pouco mais sobre os acontecimentos desse dia tão especial para a tua igreja, para nós, para cada pessoa desse planeta. Que o Senhor abençoe a cada um de nós e nos dê a graça, Senhor, de meditarmos mais e mais nesse texto. Que o teu Espírito Santo fale profundamente ao coração de cada um. Eu entrego aos teus cuidados, Senhor, as pessoas que agora estão voltando para o Senhor, o seu pensamento, e têm algum problema muito difícil para resolver. Senhor, tu conhece a nossa aflição, o Senhor sabe das nossas dores. Nada, Senhor, na nossa vida está escondido dos teus olhos. Por isso eu te peço que o Senhor estenda as tuas mãos a favor dessa pessoa agora e derrame da tua graça, da tua alegria, da restauração do Senhor sobre essa pessoa. Meu Deus, se há algum problema material, que o Senhor dê condição dessa pessoa, mostre uma perspectiva nova. Nós cremos no Senhor, que é um Deus que faz, Senhor, aquilo que quer fazer. Mas nós também cremos no Senhor, que é um Deus que por muitas vezes se inclina, Senhor, sobre as nossas dificuldades e consegue, Pai, abrir novas perspectivas para nós.
Pai, se há algum problema de saúde, físico, que o Senhor toque nessa pessoa e que tenha misericórdia. Manda o alívio, manda, Senhor, a solução. O Senhor é o Deus que faz milagres ainda no tempo de hoje. Pai querido, eu te peço, se alguém está passando por um tempo de frieza espiritual, que o Senhor dê a essa pessoa, Pai, condições de se voltar e de buscar o revestimento de poder, para que ela possa ser cheia do Espírito Santo do Senhor, cheia desse poder dado pelo Senhor, e que ela possa falar das maravilhas do Senhor para todo esse povo. Obrigado, Pai, por esse período que passamos juntos. Eu oro aqui agradecido, entregando aos teus cuidados, em nome de Jesus. Amém. Meu querido, que Deus lhe abençoe. Minha querida, que Deus lhe abençoe e que dê a você um dia de bênçãos, uma noite agradável e uma tarde abençoada, se assim for, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.